porque eu sempre me lembro do profeta Isaías, quando ele escreve o seu livro. No capítulo 2 ele diz algo interessante, quando Deus mostra para o profeta Isaías uma glória futura, uma bênção futura no povo de Israel, uma glória que aconteceria lá na frente. O interessante é que Deus mostra para Isaías, naquela visão, a casa de Deus, o templo do Senhor, no cume do monte, as alturas, por cima das colinas, e ali ele via todas as nações se direcionando para lá. E me chama a atenção isso. E o que mais me chama a atenção é que o povo não ia para o templo, para a casa de Deus de qualquer jeito. Não ia por ir. Não estavam lá por estar. O que mais chama a atenção, o profeta Isaías mencionando, é que o povo ia para lá sabendo que Deus ia dar uma direção na vida deles. O povo sabia que Deus ia estar conduzindo a vida deles. Então louvado seja o Senhor se você veio para a casa de Deus com esse propósito nessa noite. Se você veio hoje para a casa de Deus com este propósito, eu louvo ao Senhor pela sua vida, porque não está fácil, irmãos. Nós temos mencionado aqui constantemente que igrejas nós temos muitas, mas não são muitas, infelizmente, que têm a preocupação de querer direcionar o povo de Deus na sua palavra. São poucas, tá? A preocupação hoje é: será que o que eu vou falar vai agradar aquele que está ouvindo ou não? Será que o que eu vou falar vai agradar aquele que ouve? Vai agradar a igreja? Então a preocupação é essa hoje. Aí isso me fez lembrar de uma frase de um pastor, que ele dizia sobre o que é verdadeiramente uma boa mensagem. Ele dizia assim, que a boa mensagem não é aquela que te faz sair da igreja feliz com o pregador. A boa mensagem é aquela que te faz sair da igreja triste com você mesmo. A boa mensagem não é aquela que te faz sair da igreja feliz com o pregador. A boa mensagem é aquela que te faz sair da igreja triste com você mesmo. E aí eu concordei com isso. Eu concordei porque eu falei: Senhor, é verdade. Porque se eu for na igreja e não sair de lá triste comigo mesmo, significa que a palavra não me confrontou. Se a palavra não me confrontou, logo não vai ter mudança na minha vida. Se não tiver mudança na minha vida, eu vou continuar tropeçando, pecando e falhando nas mesmas pedras, vou tropeçar nos mesmos lugares. E se eu tropeçar e continuar errando do mesmo jeito, eu não vou ter mudanças significativas na minha vida, e eu vou arrumar um culpado. Quem é o culpado? O pastor? A igreja? O irmão que não me deu paz? O louvor da igreja que é ruim? Tudo isso se torna os culpados. E nunca sou eu que entrei na casa de Deus e não abri o meu coração para a palavra entrar. E se ela entrar, ela vai confrontar a nossa vida. Ela vai nos dar o bálsamo, ela vai nos dar o refrigério, ela vai nos fortalecer, ela vai nos vivificar, mas ela também vai confrontar. E quando ela te confronta e me confronta, a gente sai triste conosco mesmo, entendendo assim: ó Senhor, eu tenho que melhorar na tua presença, eu tenho que ser o cristão melhor, eu tenho que ser, Pai. Eu estava meditando em tudo isso. Nós estamos encerrando, amados, o tema de temor a Deus.
Então responda para Deus de tudo que foi pregado aqui, de tudo que tem sido falado aqui, que foi falado nesse mês de maio sobre temor a Deus. Quantas vezes você saiu da igreja confrontado, o Espírito Santo te incomodando verdadeiramente. E você mudou, nesse mês de maio você mudou. Você mudou em algumas situações. Você ia tomar uma decisão assim, eu não vou tomar, porque Deus está falando de temor a Deus. Se aconteceu isso na sua vida, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Verdadeiramente você está abrindo o coração para Deus e está deixando Ele trabalhar. Se nesse mês de maio e a gente sabe, a gente fala de temas aqui, eles nunca acabam. Eles não acabam. Deus só faz para enfatizar. Então, se mudou alguma coisa na sua vida esse mês, se você está refletindo mais, se você está contando até 10 antes de tomar uma... Deus está trabalhando na sua vida. Verdadeiramente, a igreja está aprendendo o que é temer a Deus. Sabe por quê, amados? Porque não está fácil. O propósito de Deus com esse tema é resgatar aquilo que está faltando nos dias de hoje. Infelizmente, hoje se vive um evangelho por viver. Vamos lá, tocar o barco. Vamos ir. Vamos embora. Tá? Não existe mais a preocupação. Eu estou agradando a Deus ou eu estou ofendendo a Ele? Eu agrado ou eu ofendo? Com a minha maneira de viver o cristianismo. Então não existe essa preocupação nos dias de hoje. Então, o que me chama a atenção é que Deus trazendo esse tema de temor a Ele, é que Ele não quer somente nos alertar. Ele não quer somente nos alertar quanto a alguns abismos que a gente pode cair, alguns buracos, algumas pedras que podem aparecer no nosso caminho. Não é só nos alertar para abrirmos os nossos olhos mediante ao temor no nosso coração. Não é somente isso. Mas fazer com que a gente fique firme hoje na sua palavra para evitar coisas ruins lá na frente. É nítido. Estava lendo a palavra do Senhor, e aí me lembrei de Êxodo capítulo 20. O que acontece em Êxodo capítulo 20, depois que Deus estabelece os 10 mandamentos, ali no Monte Sinai, falando com Moisés, depois que ele estabelece os 10 mandamentos, o povo estava lá embaixo, todo apavorado. O povo estava apavorado. O povo não sabia o que fazer. Sabe por quê? O povo estava com medo dos trovões, dos relâmpagos, do som da buzina. O povo estava apavorado. O povo estava, o que está acontecendo? O povo até se afastou. O povo não sabia o que estava acontecendo. Mas Moisés, depois de tudo aquilo ter acontecido, que eles estavam diante de toda essa situação, viu o monte fumegando, o monte Sinai fumegando, eles estavam ali apavorados. Moisés desceu até eles e disse algo no versículo 20 que me chamou muita atenção, ele dizendo assim, não tenham medo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Você percebe? Moisés trouxe essa palavra para eles, olha, não tenham medo. Deus está provando vocês, para que o temor dele esteja em vocês e os livre de pecar. E isso me chamou muita atenção.
Ou seja, Deus quer um verdadeiro temor a Ele no meio da sua igreja, para que ela erre o menos possível, falhe o menos possível, para que depois não colha lá na frente. Porque muitos hoje, tá só assim, ó, descarrega ali no altar de Deus, ali tudo, as situações que estão vivenciando, e muitas vezes não percebe, ó, eu estou passando isso hoje, Senhor, pela falta de temor que eu tive lá atrás. E o Senhor está dizendo, eu quero temor no meio de vocês, para que vocês não pequem agora. E pode ter uma certeza, quem plantar falta de temor hoje, vai colher frutos desagradáveis amanhã. Grave isso. Quem plantar falta de temor hoje, vai colher frutos desagradáveis amanhã. E aí o Senhor, falando ao meu coração, porque louvado seja o Senhor que ainda existem pessoas que creem que Deus fala nesse lugar por intermédio dos seus filhos, dos teus servos. Tem pessoas que ainda creem. Sabe por que Deus está falando de temor com a sua igreja? Porque Ele quer ver o mesmo temor em sua igreja, o temor que Ele viu em Abraão. Poxa, mas é difícil, pastor. Não. A diaconisa Sônia, dirigindo o culto aqui, ela falou de Josué, falou, nós somos homem igual ele, nós somos seres humanos igual ele. E o Deus quer ver o mesmo temor no nosso coração como Ele viu em Abraão, que ficou evidenciado aonde? Na sua entrega. Na entrega de Abraão. No momento da sua entrega, do sacrifício. Mesmo diante de estar ali com seu filho, aquele que ele mais amava, seu único filho. Mas no momento que ele estava prestes a cravar aquele cutelo em Isaque, Deus falou a Abraão, não machuca o menino, que agora eu sei que você teme a Deus. Agora eu sei que você teme a Deus, Abraão. Eu sei que você teme a Deus. Então Deus quer ver o mesmo temor na nossa vida que nos faça entregar. E eu não estou falando muitas vezes de coisa palpável, não. Eu estou falando de entregar muitas vezes o coração, entregar a vida. Eu estou na igreja, mas eu não entrego a minha vida para Deus verdadeiramente. Não existe uma entrega, não existe sacrifício, não existe renúncia, não existe nada. E Ele quer ver esse temor que me faça entregar verdadeiramente a minha vida na mão dEle. Você está entregando a sua vida na mão de Deus? Você está entregando a sua vida na mão dEle? Existe esse sacrifício. Quando Deus viu o temor, Deus entrou com a provisão. Entenda. Quando Deus vê o temor na sua vida, Ele vai entrar com provisão. Quando Deus vê o temor na sua vida, Ele vai entrar com provisão. Acredite que Deus vai vir com provisão na sua vida, quando Ele enxergar o temor verdadeiro. Ele viu o temor. Ele disse, olha Abraão, está aqui o cordeiro. Ele vai substituir Isaque. Mostrando o que Jesus fez pela nossa vida na cruz, nos substituindo. Era para eu e você estar naquela cruz lá, mas Jesus substituiu a nossa vida. Deus quer ver na sua igreja o mesmo temor que Ele viu em José. O mesmo temor que Ele viu em José, que estava diante da tentação e disse, olha, eu não vou pecar contra o meu Deus. E correu. Quantos hoje estão correndo diante das tentações? Estão correndo ou estão cedendo? Se eu estou cedendo, está faltando temor no meu coração. Deus está procurando em uma igreja que tema como José. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu vou correr. Eu vou sair fora.
eu vou sair fora. Eu não vou ofender o meu Deus. Não existe essa preocupação hoje de não querer ofender o seu Deus. Você quer viver de uma forma que não queira ofender o seu Deus? Cultive esse temor. Satanás não vai desistir de preparar os pratos e colocar na sua frente. Na sua frente. Só que você vai falar o quê? Olha, Satanás, aqui tem um coração temente a Deus e eu corro. E eu saio fora. É isso que Deus espera da sua igreja. É isso que Deus espera de cada um de nós. Deus está procurando em sua igreja um temor como a de Neemias. Neemias me chamou muita atenção. Neemias capítulo 5. Neemias, ele foi um homem tão temente a Deus, que ele se torna governador, e ele diz assim no versículo 15, ele diz assim, olha, os governadores que vieram antes de mim, eles eram opressores, corruptos, maldosos. Aí ele conclui dizendo, só que eu não fiz assim por causa do temor de Deus. Eu não fiz assim por causa do temor de Deus. E Deus colocou no meu coração, se você teme a Deus verdadeiramente, você pode mudar uma realidade onde você está inserido. Você pode. Aí talvez você diga assim, mas pastor, então você acredita que na política, porque nós estamos falando de Neemias governador, e os governadores que eram antes dele não tinham temor, mas Neemias mudou aquela história. Neemias começou a ser verdadeiramente um homem de Deus, temente a Deus, ali naquela situação. Aí talvez você diga, mas pastor, você acredita que pode haver mudança na política se entrar algum homem temente a Deus lá? Se tiver o temor como de Neemias, pode. Difícil está sendo Deus encontrar hoje. Difícil está sendo Deus encontrar hoje esse temor de Neemias. Então se você teme a Deus, você pode mudar uma realidade onde você está inserido. Talvez você diga assim, mas eu estou inserido numa família que todo mundo pensa da mesma forma, todo mundo... Você não precisa fazer por causa do temor a Deus, você não precisa fazer. Você pode mudar a realidade. Eu estou inserido no meio de umas amizades, que todas as amizades você não precisa fazer por causa do temor a Deus. Você não precisa ser igual por causa do temor a Deus. Neemias não fez igual por causa do temor a Deus. Não, eu estou inserido numa situação no meu trabalho, porque você não precisa ceder e fazer igual por causa do temor que você tem de Deus. Se você tem temor a Deus, você vai ter autoridade para dizer, aqui não. Aqui não. Aqui não. Faça o que vocês quiserem. Aqui não. Por causa do temor a Deus. É isso que Ele está buscando em ver em nós hoje. É isso que Ele está esperando em ver em nós, na sua igreja hoje. Por isso eu digo, vai valer a pena ter temor a Deus. Vai valer a pena. Sabe por quê? Principalmente porque o temor a Ele não é só um alerta, não. É bênção para a sua vida. O temor a Deus é bênção para a sua vida, grave isso, o temor a Deus é bênção para você, é bênção para a sua vida. E o Senhor me fez meditar, observando um personagem da Bíblia, que entendeu isso, um pouco tarde na sua vida, mas entendeu, como diz o ditado popular, antes tarde do que nunca, mas entendeu. Eclesiastes, capítulo 12.
Eclesiastes, capítulo 12. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Todos acharam? Versículo 13, diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 12, versículo 13, que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, ou a suma é, ou a conclusão é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Oremos. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus. Pai, ainda existem pessoas sedentas pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faça a Tua obra. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor disse e prometeu na Tua palavra que ela não volta vazia. Senhor, em nome de Jesus, que possamos abrir o nosso coração verdadeiramente, para essa palavra, Senhor, trabalhar no nosso meio, na nossa vida, nas nossas ações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos que todo impedimento e dureza de coração caia por terra agora, Pai. Em nome de Jesus, para que o Teu trabalhar seja pleno, Senhor, no nosso meio, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amados, embora o livro de Eclesiastes, ele não diga de forma explícita quem o escreveu, mas de forma implícita, muitos entendem e compreendem que quem escreveu Eclesiastes foi Salomão, no final de sua vida. Por isso que eu disse, que ele foi falar sobre temor no final da sua vida. E quando nós observamos um pouco a vida de Salomão, nós percebemos que em um momento da sua vida faltou temor, e quando faltou temor, você viu a situação descambando, perdoe a expressão da palavra, caindo, desmoronando. Por isso, se a gente tirar o temor de Deus do foco da nossa vida, a gente vai começar a observar tudo se afundar. E Salomão foi dessa forma. Salomão foi desse jeito. Só que aí, no final da sua vida, ele faz uma reflexão. E essa reflexão é o resultado é esse livro de Eclesiastes. De reflexão da vida. Mas por mais que Salomão ele tivesse dito muitas coisas, nesse livro de Eclesiastes, fruto de uma profunda reflexão, não só da sua vida, mas da vida em geral. Reflexão de tudo. Tanto que ele diz, quando ele usa o termo, o que estava acontecendo debaixo do sol, ele está refletindo em tudo. Tudo que acontecia. Não só com a vida dele, mas todas as situações. Tudo que vivenciava. Tudo que desfrutava, ele fazia essa reflexão. Mas por mais que ele tivesse anotado tudo aqui neste livro, tudo que essa terra pode proporcionar, como bens, como matéria, dinheiro, riquezas, conquistas, mesmo diante de tudo que ele anotou no seu livro, no final ele diz, a conclusão é, de tudo que se tem dito, de tudo que se tem falado, de tudo que se tem refletido, de tudo que se tem aprendido, de tudo, isso, a suma é,
teme a Deus. Teme a Deus, teme ao Senhor e guarde os seus mandamentos. É como se Salomão estivesse ensinando e dizendo assim, olha, o temor a Deus, ele é o alicerce do ser humano, se verdadeiramente ele entender isso. O temor a Deus, ele é o fundamento do ser humano, se ele entender isso e compreender isso. É como se ele estivesse dizendo, olha, se uma vida vive nessa terra sem temor a Deus, é melhor que ela nem tivesse existido. Porque nesse livro ele traz tudo. Ele traz tudo. Que ele desfrutou de tudo que uma pessoa gostaria de desfrutar nessa terra. Até aquilo que você está correndo atrás, ele desfrutou. Até aquilo que muitas vezes faz você deixar de buscar a Deus para correr atrás disso, ele desfrutou. Até aquilo que faz muitas vezes a gente largar Deus de lado para buscar isso, ele desfrutou, mas ele chegou numa conclusão. O final de tudo isso é: teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque se eu viver nessa terra com tudo que ela pode me proporcionar e não temer a Deus, é melhor que eu não tivesse nascido. Isso me chamou muita atenção. Isso me ensinou também que, então, se você viver uma vida verdadeiramente temente a Deus, você se torna a pessoa mais rica dessa terra, mesmo que você não tenha o dinheiro que pode comprar tudo o que eles têm para comprar. Se torna a pessoa mais abençoada dessa terra, mesmo que você não tenha o dinheiro que pode comprar tudo o que aquelas pessoas estão correndo atrás. Mas você tem o tesouro maior, porque a Bíblia diz que o temor a Deus é como um tesouro. É como um tesouro você ter temor a Deus no seu coração. É como um tesouro mais rico do que qualquer dinheiro. Você ter temor no seu coração, mas pouco valor se dará a isso nos dias de hoje. Pouco valor se dá. O foco é o seu crescimento, o foco é a sua bênção, o foco é a sua casa, o foco é tudo você, mas pouco valor se dá àquilo que Deus dá valor, e o que Deus dá valor é ver um filho temente a Ele. Se você é temente a Ele, você tem Deus colocando as mãos sobre a sua vida. Mas eu preciso compreender isso. Eu falei, amém, Senhor. Se Salomão chegou nesse entendimento, eu chego nesse entendimento falando, olha, logo, temor a Deus, ele não é só um alerta, ele também é benefício na minha vida. E se ele é benefício, o Senhor, ele me mostra alguns. E eu queria compartilhar com os irmãos. Por isso, o título da mensagem, se eu fosse colocar, seria esse: o benefício na vida do crente que teme a Deus. Ou os benefícios na vida do crente que teme a Deus. São vários, e a Bíblia mostra vários benefícios na vida do crente temendo a Deus. Quem estava aqui no culto de domingo passado, alguém se lembra da diaconisa Teresa abrindo o culto com uma palavra de Salmos? Alguém se lembra? Alguém se lembra da abertura do culto? Alguém se lembra daquelas palavras ditas? Aquilo é um benefício na vida de quem teme a Deus. Mas quem toma posse? Mas quem toma posse nos dias de hoje da palavra ministrada? Por isso eu sinto, quando eu vejo Isaías falando no capítulo 63, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Está faltando isso.
um temor que me faça dar crédito na pregação da palavra. Eu não estou dizendo dar crédito a pessoas que falam coisas, não, crédito à palavra de Deus, independente de quem esteja pregando. Porque cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu método, cada um tem a sua forma, a sua maneira de falar, sua maneira de impor a voz, a sua oratória é diferente. Cada um tem a sua forma. Desde que eu entenda, eu tenho temor a Deus e o que Ele está falando é palavra de Deus e eu vou acatar o que está sendo dito, porque é palavra de Deus, não é o meu pensamento, não é o que eu acho, é palavra de Deus. Quem deixa de ouvir, está deixando de ouvir o pastor. Está deixando de ouvir a palavra de Deus, o próprio Deus direcionando. Então, quando a diaconisa trouxe ali o Salmo 112, se eu não me engano, ele dizendo, ali era benefício. Então, a Bíblia está cheia de benefício para aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor. E o primeiro deles que o Senhor colocou no meu coração é esse, o benefício de você poder contar com a compaixão de Deus na sua vida. O benefício de você poder contar com a compaixão de Deus na sua vida. Olha, se você é um crente temente a Deus, você tem como promessa de Deus a compaixão dele sobre a sua vida. Salmo 103, versículo 13. Salmo 103, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O temente a Deus desfruta de uma compaixão. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que significa Deus tendo compaixão da sua vida? Você sabe o que é isso? É Deus sentindo as suas dores. É Deus sentindo a sua dor. É Deus triste pelas suas lágrimas. É Deus triste pela sua angústia. É Deus tendo compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar de alguém e sentir a dor que ela está sentindo. Quem teme a Deus não tem o direito de pensar ou de passar na sua cabeça: olha, Deus, Ele está indiferente com a minha situação. Se você tem temor a Deus, saiba que Deus não está indiferente à sua situação. Ele se compadece da sua situação. As tuas lágrimas chegam na presença de Deus. Ele conhece a sua dor. Ele enviou seu Filho para vir a esta terra e sentir o que nós sentimos. E passar pelo que nós passamos. E vivenciar coisas que nós vivenciamos. Então Jesus Cristo conhece o motivo de cada lágrima, Ele conhece, porque Ele se compadece. Se você teme a Deus, manda embora esse sentimento de que Deus não está ouvindo, de que Deus está à parte, só porque a resposta não está vindo na sua vida no tempo que você espera. Sabe por quê? O tempo está passando, o tempo está indo. Ah, Deus está à parte, Deus está indiferente, Deus não está observando. Aí, se você nutrir esse sentimento do seu coração, daqui a pouco você começa a falar: olha, está sendo inútil ir buscar a Deus, inútil ir na igreja, inútil servir, para que orar? Deixa os irmãos lá, hoje é quarta-feira, o que eu vou fazer lá? O que eu vou fazer? Mas se você é temente a Deus, você vai falar: não, meu Deus não está indiferente à minha situação, não. Deus está observando. Porque a Bíblia diz que Ele se compadece daqueles a qual Ele o teme. Ele se compadece de quem teme a Ele. Então é um benefício, é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Será que nós temos desfrutado disso?
Eu estou falando de benefícios, não é para mim começar a temer a Deus por causa dos benefícios, e aí ele olhar e falar, olha, você está fazendo barganha, tá? Agora você está só... Não, é para você desfrutar dos benefícios por causa do teu temor a Deus. Ah, Senhor, se eu não estou desfrutando desses benefícios, eu tenho que olhar para a minha vida e falar assim, peraí, Senhor, tem que rever. Eu preciso temer ao Senhor verdadeiramente. O que está aumentando na minha vida, o que está sobressaindo na minha vida é esse sentimento de que o Senhor não está olhando para mim. Mas Deus viu o seu povo no Egito, sofrendo, e Ele disse, eu tenho visto a aflição do meu povo. Ele conhece, Ele sabe. Então é um dos benefícios para a nossa vida. Outro benefício é o benefício de ser conduzido por Deus. Entenda, o benefício de ser conduzido por Deus é promessa de Deus, aquele que teme a Ele, Deus conduzir, Deus direcionar. Eu disse aqui de Isaías capítulo 2, na visão que o profeta Isaías teve de um templo em que o povo ia, e ele ia sabendo que lá Deus ia direcionar eles, Deus ia conduzir eles, Deus ia mostrar as veredas dele. Mas para que não fique nas minhas palavras, Salmo de número 25, versículo 12. Salmos, número 25, versículo 12, diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. Então, quem é temente a Deus, pode ter certeza que sempre vai ter a vontade de Deus ali de conduzir. Entenda, quando Deus fala de conduzir a nossa vida, Ele está falando de verdadeiramente pegar na nossa mão e nos levar, e nos conduzir. E o grande desafio dos dias de hoje não é querer descobrir a vontade de Deus. Sabe qual é o maior desafio hoje? É a gente negar a nossa vontade. Para nós entregarmos a nossa mão nas mãos de Deus para Ele conduzir, a gente vai ter que matar a nossa vontade. E hoje está difícil. Porque Deus muitas vezes Ele vai te conduzir onde você não quer. Porque Deus vai te ordenar a fazer o que você não quer. Deus vai mandar você estar onde você não quer. Mas é Ele te conduzindo. É Ele te direcionando. Se você teme a Deus, saiba que Ele quer conduzir a sua vida. Ele quer te direcionar. Ele quer que você tome e faça as escolhas certas e corretas para a sua vida. Para que depois eu não chegue lá na frente e fale, Senhor, ninguém me avisou. Mas como a gente diz aqui, o lema é esse: Deus avisa antes. Deus sempre avisa antes. Deus sempre avisa antes. Deus quer continuar conduzindo o seu povo, ainda que em algum momento Ele leve para o deserto. Quando o povo foi liberto do Egito, eles poderiam ir para outro caminho, mas Deus conduziu aquele povo pelo deserto. Então você não entende quando você entrega suas mãos verdadeiramente para Ele conduzir, e você passa por um deserto logo em seguida. Você não entende, mas aquilo está sendo escola para a sua vida. Está sendo um aprendizado para a sua vida. Só que você está deixando esse deserto tomar o seu coração, e você esquecendo de quem você deu as mãos. Para quem você deu as mãos? Você deu as mãos para Deus. Se você pisar no deserto por você mesmo,
aí já é outra história. Mas se Deus conduzir para o deserto, Ele vai te sustentar lá como Ele sustentou o povo, Ele vai enviar o recurso, Ele vai enviar ali o livramento, Ele vai guardar, Ele vai, porque foi Ele que conduziu. Quem teme a Deus hoje vai verdadeiramente falar: Senhor, direciona, porque eu estou aqui prestes a fazer uma escolha. Eu estou prestes a fazer uma escolha, meu Pai. E eu tenho temor de Ti. Eu não quero fazer uma escolha que me deixa longe da Tua presença. Tem muita gente hoje fazendo escolha que já levou para longe da presença de Deus. Está fazendo escolha e já está distante de Deus. Deus está dizendo: eu não conduzi, não fui eu que direcionei. Mas quem teme a Deus é conduzido pelo Senhor. E se você é conduzido pelo Senhor, você também vai ter uma certeza no seu coração, que é outro benefício. É o benefício de você ter as suas orações respondidas. Se você teme a Deus, você tem que ter essa certeza no seu coração. Se Ele não está indiferente à minha vida e tem a vontade de me direcionar todos os dias, então Ele está ali disposto a ouvir a minha oração. Salmos 145, versículo 19. Diz assim: Ele, Deus, cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Ouvirá o seu clamor e os salvará na vida daqueles que temem ao Senhor. Ter a certeza, Ele vai ouvir a minha oração. E isso falta, essa certeza em muitos corações. Poxa, se você é temente a Deus, não ache que você está jogando palavras fora. Não pense que Deus não está te ouvindo, ainda que não saia uma letra, uma palavra dos seus lábios. Deus está ouvindo teu coração. Mas vai para a presença dEle, ainda que você diga: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu estou sem força. Eu não tenho palavras. Mas o Senhor está dizendo: eu já conheço tudo. Eu já estou trabalhando em tudo. Eu estou vendo. Eu sei. Você acha que não existia temor de Deus no coração de Ana? Se ela não tivesse temor a Deus, você acha que ela já não teria feito algo ruim? Principalmente com aquela que o afrontava, que afrontava ela, que falava todos os anos que ela subia no templo para orar, e ali estava alguém afrontando: olha, você é uma inútil, olha, você não presta, olha, você não presta nem para dar um filho para o nosso marido, olha, você não merecia nem viver. Se ela não tivesse temor a Deus, ela teria acabado com aquela mulher. Mas o temor a Deus fez aquela mulher pensar o quê? Não importa o tempo, Senhor, eu vou continuar orando, porque eu sei que o Senhor vai me ouvir. Eu vou continuar orando, porque eu sei que o Senhor vai ouvir. E a Bíblia diz que ano após ano ela ia para o templo e orava, e orava, e orava, e orava. Se você tem temor a Deus, saiba que Ele vai te ouvir no momento certo, Ele vai entrar com a providência. Mas continua temendo a Deus, sabendo que Ele está ouvindo. E a Bíblia aqui diz, nós vimos no Salmo 145, 19: Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Qual era o desejo de Ana? Pai, eu quero ser mãe. Tem o contrário. Pai, eu quero ser mãe. Eu quero desfrutar da bênção de dar à luz. E quando o seu desejo se cruzar com os propósitos de Deus, saiba que vai acontecer.
Porque o desejo de Ana era ser mãe. E qual era o propósito de Deus? Levantar um homem de Deus para entrar no meio e no lugar daqueles lá que estavam sem temor, servindo a Deus, Ofni e Finéias. Então o desejo no coração de Ana se cruzou com um propósito de Deus. Por quê? Porque ela não desistiu da oração. Não desista da oração, meu amado. Se você tem verdadeiramente temor a Deus, não desista da oração. Eu sei que vai cansar, eu sei que vai ser complicado, eu sei que vai ser difícil. A sua carne vai te prender, a sua carne não vai deixar. Vai aparecer obstáculos, vai aparecer pessoas para te impedir, mas não desista da oração se você teme a Deus. Não desista e saiba que Ele vai ouvir. Deus vai ouvir, e Deus está trabalhando naquele seu desejo. Se não tiver dentro dos propósitos do Senhor, sinto lhe dizer, não vai acontecer. Mas se o teu desejo estiver dentro do propósito de Deus, pode ter certeza, não desista da oração, porque vai acontecer. Vai acontecer. Penúltimo. Mas um benefício na vida do crente que teme a Deus é de desfrutar das misericórdias do Senhor todos os dias. Desfrutar das misericórdias do Senhor todos os dias. No Salmo 103, no versículo 11, o salmista vai dizer o que? Ele diz assim, ó: pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Você sabe, se a graça de Deus, ela te oferece aquilo que você não merecia receber, a misericórdia de Deus é você não receber o que você merecia receber. Como assim, pastor? Está um negócio meio... Salvação, você merecia? Não, hoje você tem, pela graça. Inferno, você merece? Merecemos. Mas temos Ele na nossa vida como realidade? Não, misericórdia alcançou nossa vida. A misericórdia de Deus alcançou nossa vida. O inferno não é para cada um de nós, não é para você, não é para nós, porque o Senhor está nos levando para a luz. Quando Ele conduziu o povo pelo deserto, o destino era Canaã. A Canaã celestial está destinada para cada um de nós aqui, é para lá. A graça nos fez receber a Canaã celestial. E a misericórdia do Senhor não permite que a gente receba o inferno. Embora muitos queiram ir para lá, muitos não pregam porque diz não existe. Não existe? Beleza. Continua vivendo a vida. Tem misericórdia de Deus dispensada para a sua vida todos os dias. Que você abra os teus olhos. Tem misericórdia para a sua vida quando você diz assim: Senhor, eu pisei na bola. Senhor, eu pisei na bola. Mas, Senhor, esse temor faz com que eu vá para a Tua presença e me arrependa. Por isso que no começo do tema aqui nós falamos a diferença de ter medo e de ter temor. O medo humano faz com que você corra de Deus, mas o temor, quando você erra, faz com que você se prostre na presença do Senhor em arrependimento sincero e diga: Senhor, me perdoa, derrama a Tua misericórdia na minha vida para que eu continue a caminhada. Eu errei, eu falhei, eu pisei na bola, eu falei o que não devia, eu ouvi o que não devia, eu vi o que não devia. Mas, Senhor, tenha misericórdia. Eu estou aqui disposto a mudar. Quem está disposto a mudar? Deus tem misericórdia derramada nessa noite. Se você está disposto a mudar, Deus está derramando da sua misericórdia nessa noite. Tem porção dobrada de misericórdia derramada na nossa vida, porque o Senhor assim prometeu na sua palavra.
Para encerrarmos, amados. Talvez o que mais fale no que diz respeito à nossa eternidade é esse benefício de você ser poupado por Deus naquele grande dia. O benefício de você ser poupado por Deus naquele grande dia é para quem teme a Deus. Malaquias capítulo 3. Livro do profeta Malaquias, capítulo 3. A partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Olha aqui mais uma vez Deus ouvindo alguém que temia Ele. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Quem teme a Deus vai ser poupado naquele grande dia. Vai ser poupado naquele grande dia. Mantenha, cultive o temor a Deus no seu coração. Não está fácil, cada dia que passa viver nessa terra está difícil, mas vai valer a pena temer a Deus. Noé, no meio de uma geração perversa, corrupta, ele chamou a atenção de Deus por causa do seu temor. Aí Deus olhou para ele e disse: olha, construa uma arca, porque vai ser salvo você e sua casa. Vale a pena. Vale a pena. A gente olha, um olhar panorâmico para o livro de Malaquias. O que a gente observa no livro de Malaquias? A gente observa que lá tem roubo a Deus, desobediência. O que tem lá? Pessoas que não valorizavam o casamento, separações, casamentos mistos, um monte de situação acontecendo no livro de Malaquias. Mas o que me agrada, o que me chama a atenção, é que naquele meio daquela situação complicada, ainda existia aqueles que verdadeiramente temiam a Deus. E Malaquias está direcionando essa palavra para uns poucos, mas existia no meio daqueles muitos que estavam tortos, existiam pessoas que temiam a Deus verdadeiramente. Então o Senhor, olhando para o mundo hoje, olhando para esse mar de igrejas hoje, que Ele encontre uma igreja temente a Deus e seja a nossa. Que Ele olha para a nossa e fala assim: tem pessoas tementes a Deus lá, tem pessoas que temem ao Senhor lá. Estou dizendo isso para que a gente seja melhor que outras igrejas. Eu estou falando de nós, mas que o Senhor olhe. Quanto mais igreja Ele olhar e falar, tem pessoas tementes a Deus ali, pode ter certeza, esses vão desfrutar dos benefícios do Senhor em nome de Jesus. Porque foi isso que Ele disse aqui: o teu temor a Deus está fazendo o teu nome ser escrito, e já está escrito no livro da vida. O teu temor vai fazer com que o Senhor separar, esse de um lado, esse de outro. Ele vai falar: esse é temente a Deus e está salvo, vem desfrutar, vem desfrutar. É para a sua vida. Que a igreja se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor. Você que é temente a Deus, todas essas promessas são para a sua vida, é para a sua vida, em nome de Jesus. Oremos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Pai querido e amado, em nome de Jesus, a tua igreja ora agora, meu Pai, com toda a reverência diante da tua presença, meu Pai.
Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença nós reconhecemos a necessidade e a dependência do Senhor. Pai, em nome de Jesus, a Tua igreja ora agora por esses pedidos de oração. Meu Pai, em nome de Jesus, cada vida colocada nesse caderno de oração, cada vida que necessita agora, meu Pai, se levantar porque estão caídos, cada vida que estão, meu Pai, no lamaçal do pecado, cada vida que estão distante dos Teus propósitos, cada vida que estão longe do aprisco do Senhor, vidas que estão longe, meu Pai, do Teu rebanho. Então, em nome de Jesus, coloca as Tuas mãos, vidas que sofrem de depressão, de ansiedade, meu Pai, leva a salvação, Senhor, leva a libertação e a cura. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus e já te agradecemos, louvemos ao nosso Deus.